Ninguém conseguia domar o cavalo branco. Até que uma menina cega mudar tudo. Teresa Almeida esfregava as mãos nervosas no avental enquanto observava os treinadores mais experientes da região saírem do estábulo em derrota. Há 3 meses, desde que o cavalo branco chegara ao seu haras, nenhum profissional havia conseguido sequer colocar uma sela no animal sem que ele se debatesse, como se sua vida dependesse disso. Foi quando sua neta Alice, de apenas 6 anos, puxou a barra de seu vestido e perguntou se podia conhecer os cavalos. A menina havia perdido a visão 2 anos antes, mas sua audição havia se tornado tão apurada que conseguia identificar cada animal pelo som dos cascos no chão. "Vovó, tem um cavalo ali que está muito triste", disse Alice, apontando exatamente na direção do estábulo, onde o cavalo branco estava isolado. "Como você sabe disso, minha filha?", Teresa perguntou surpresa. "Ele respira diferente dos outros. Parece que está com medo." Teresa sentiu um aperto no peito. Nos últimos meses havia gasto uma fortuna tentando domar aquele animal. Veterinários, adestrador, até mesmo um especialista de São Paulo. Todos falharam. O banco já estava cobrando o empréstimo que ela fizera para manter o haras funcionando, e aquele cavalo era sua última esperança de atrair clientes importantes. "Alice, você não pode se aproximar daquele cavalo. Ele é muito bravo", disse Teresa, segurando a mão pequena e delicada da neta. "Mas vovó, ele não é bravo, ele está assustado." Igual eu ficava no hospital quando os médicos falavam alto. As palavras da criança tocaram algo profundo no coração de Teresa. Alice havia passado meses internada quando perdeu a visão. E Teresa lembrava perfeitamente como a neta tremia sempre que escutava vozes estranhas. "Dr. Marcelo, o que o senhor acha?", perguntou Teresa ao veterinário que havia chegado para mais uma tentativa frustrada. Marcelo Santos tinha mais de 40 anos de experiência com cavalos. Era um homem baixo, de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho. Ele balançou a cabeça, guardando os equipamentos na maleta. "Dona Teresa, esse animal tem um trauma muito profundo. Pelos sinais que vejo, foi maltratado por anos. Talvez seja melhor a senhora considerar." "Considerar o quê?", Teresa interrompeu, embora soubesse exatamente o que ele ia sugerir. "Às vezes é mais humano deixar um animal partir do que vê-lo sofrer assim." Alice soltou a mão da avó e deu alguns passos na direção do estábulo. Seus pés descalços faziam um ruído suave na terra batida, e ela movia a bengala branca com cuidado, mas sem hesitação. "Alice, volte aqui", Teresa gritou, correndo atrás da neta. Mas a menina já havia parado bem em frente ao estábulo do cavalo branco. O animal, que momentos antes se agitava com a presença do veterinário, estava completamente imóvel. Suas orelhas estavam voltadas para a frente, numa posição de atenção, não de alerta. "Oi, cavalo bonito", Alice disse em voz baixa, estendendo a mão pequena na direção das grades. "Você não precisa ter medo de mim. Eu também não enxergo, igual você deve estar se sentindo sozinho." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O cavalo deu um passo à frente e aproximou o focinho das grades, quase tocando a mão de Alice. Teresa e o Dr. Marcelo ficaram paralisados, observando uma cena que nenhum dos dois imaginava ser possível. "Vovó", Alice sussurrou, "ele quer que eu toque nele." "Não, Alice." Teresa começou a se aproximar, mas Marcelo a segurou pelo braço. "Espere, vamos ver o que acontece." Alice passou a mão lentamente entre as grades e tocou o focinho do animal. O cavalo não se moveu. Na verdade, pareceu relaxar pela primeira vez em meses. Suas orelhas baixaram numa posição de tranquilidade, e ele emitiu um som baixo, quase como um suspiro de alívio. "Ele está me mostrando que tem uma marca na testa", Alice disse, movendo a mão delicadamente sobre a cabeça do animal. "E tem cicatrizes antigas nas pernas." Marcelo se aproximou devagar, observando atentamente o comportamento do cavalo. O animal permanecia calmo, como se a presença de Alice o acalmasse de alguma forma inexplicável. "Isso é impossível", murmurou o veterinário.
Esse cavalo não deixa ninguém tocar nele há meses. Alice sempre teve um jeito especial com animais, disse Teresa ainda nervosa, mas começando a se emocionar com a cena. Quando ainda enxergava, ela conseguia acalmar qualquer animal assustado. Durante os próximos 20 minutos, Alice conversou baixinho com o cavalo, sempre mantendo uma das mãos em contato com ele. O animal parecia hipnotizado pela voz suave da criança e aos poucos foi relaxando completamente. Doutor Marcelo, Teresa disse, será que ela poderia visitá-lo todos os dias? Dona Teresa, isso pode ser perigoso. Por mais que o cavalo esteja calmo agora, ele ainda é um animal traumatizado. Mas olhe para ele, Teresa insistiu. Nunca vi esse cavalo tão tranquilo. Alice se afastou lentamente das grades e imediatamente o cavalo mostrou sinais de inquietação. Ele deu alguns passos de um lado para o outro, como se procurasse pela menina. Ele não quer que eu vá embora, Alice disse, ouvindo o movimento. Posso voltar amanhã, vovó? Teresa olhou para Marcelo, que ainda observava a situação com espanto. Uma vez por dia, o veterinário disse finalmente. Mas sempre com supervisão. E aos primeiros sinais de agressividade paramos tudo. No dia seguinte, Alice voltou ao Haras acompanhada de sua mãe, Carla. Carla era uma mulher de 35 anos, enfermeira numa clínica da cidade, e havia tido que ajustar seus horários de trabalho para cuidar da filha depois que ela perdeu a visão. Mãe, tenho certeza de que ele reconhece meus passos, Alice disse, enquanto caminhavam em direção ao estábulo. Como você pode ter certeza disso, amor? Escute, ele já está relinchando baixinho. Carla parou e prestou atenção. Realmente, vinha do estábulo um som baixo, como se o cavalo estivesse tentando se comunicar. É verdade, Carla murmurou impressionada. Quando chegaram ao estábulo, o cavalo já estava encostado nas grades, como se esperasse por Alice. A menina se aproximou e imediatamente colocou a mão no focinho dele. Bom dia, Névoa, ela disse. Névoa? Carla perguntou. É o nome dele. Ele me contou ontem. Carla sorriu. Alice sempre havia tido uma imaginação muito viva, e desde que perdeu a visão, essa característica havia se intensificado. E o que mais ele te contou? Que ele já teve outro dono antes. Alguém que gostava muito dele, mas que teve que ir embora. Por isso ele está tão triste. Carla sentiu um aperto no peito. Mesmo que fosse apenas a imaginação de uma criança, havia algo profundamente tocante na forma como Alice se conectava com aquele animal. Durante a semana seguinte, Alice visitou Névoa todos os dias. A cada encontro, o cavalo parecia mais confiante e tranquilo. Teresa observava de longe, ainda apreensiva, mas começando a ver uma possibilidade que não existia antes. No final da semana, uma caminhonete grande estacionou em frente ao Haras. Dela desceu um homem alto, usando botas de couro e chapéu, seguido por 2 ajudantes. Teresa reconheceu imediatamente Roberto Andrade, dono do maior Haras da região e seu principal concorrente. Dona Teresa, Roberto disse tirando o chapéu. Soube que a senhora está com dificuldades para domar um animal. Boa tarde, seu Roberto. Não sabia que as notícias se espalhavam tão rápido. No nosso meio, tudo se espalha rápido, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Principalmente quando se trata de fracassos. Teresa sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. O que o senhor quer? Estou disposto a fazer uma proposta. Compro esse cavalo problemático da senhora pelo preço que pagou e ainda ofereço trabalho para seus funcionários no meu Haras. E em troca, a senhora fecha esse lugar e para de fazer concorrência desleal com preços baixos. Teresa sabia que Roberto sempre havia cobiçado sua propriedade. O Haras dela ficava numa localização privilegiada, próximo à cidade, enquanto o dele ficava numa área mais afastada. Não tenho interesse em vender, disse Teresa firmemente. Dona Teresa, seja sensata. A senhora está endividada, tem um animal que ninguém consegue domar e seus clientes estão indo embora. É questão de tempo até quebrar. Obrigada pela visita, seu Roberto. Mas minha resposta é não. Roberto colocou o chapéu de volta e sorriu. Está bem, mas quando mudar de ideia e vai mudar, minha proposta continua de pé.
Após a saída de Roberto, Teresa se sentou no banco de madeira perto do estábulo, sentindo o peso de todos os problemas sobre seus ombros. Ela havia construído aquele aras com o marido, Pedro, que havia partido 5 anos antes. Era tudo o que lhe restava dele, além das memórias. Vovó, por que está chorando? Alice apareceu do nada, guiando-se pelo som dos soluços. Não estou chorando, meu amor. É só poeira nos olhos. Alice se sentou ao lado da avó e pegou sua mão. Névoa me contou que você está preocupada com alguma coisa. O que mais esse cavalo conversa com você? Teresa perguntou, tentando sorrir através das lágrimas. Ele disse que você e ele são parecidos. Como assim? Vocês dois perderam alguém muito importante e agora têm medo de confiar de novo. As palavras de Alice atingiram Teresa como um raio. A menina tinha apenas 6 anos, mas às vezes falava com a sabedoria de alguém muito mais velha. Alice, você sabe que Névoa é apenas um cavalo, né? Ele não pode realmente conversar com você. Eu sei, vovó, mas ele me faz sentir que não estou sozinha. E acho que você faz ele sentir a mesma coisa. Naquele momento, Teresa tomou uma decisão. Não importava o que Roberto ou qualquer outra pessoa dissesse. Ela não desistiria do Haras e não desistiria de Névoa. Na segunda-feira seguinte, Alice chegou ao Haras mais cedo que o usual. Sua mãe, Carla, havia conseguido trocar o plantão e podia ficar mais tempo. Mãe, Névoa está diferente hoje, Alice disse enquanto se aproximavam do estábulo. Diferente como? Mais agitado, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando chegaram ao estábulo, encontraram Marcelo fazendo anotações numa prancheta. O veterinário parecia agitado. Doutor Marcelo, aconteceu alguma coisa? Carla perguntou. Carla, esse cavalo está apresentando comportamentos que eu nunca vi antes. Ontem à noite, depois que Alice foi embora, ele ficou inquieto a noite toda. Não comeu, não descansou. E hoje de manhã... O que aconteceu hoje de manhã? Ele estava empinando e relinchando alto, como se estivesse chamando alguém. Alice se soltou da mão da mãe e correu até as grades do estábulo. Imediatamente, Névoa se acalmou e se aproximou dela. Oi, Névoa, você estava me chamando? Ela disse, tocando o focinho dele. O cavalo emitiu um som baixo, quase como um suspiro de alívio. Doutor Marcelo, Carla disse, isso é normal? Carla, em 40 anos lidando com cavalos, eu nunca vi nada assim. É como se esse animal tivesse criado um vínculo emocional com Alice que vai além de qualquer coisa que eu conheço. Isso é bom ou ruim? Honestamente, não sei. Por um lado, é incrível ver o progresso que ele fez. Por outro lado, fico preocupado com o que pode acontecer se esse vínculo for quebrado. Carla sentiu um calafrio. Ela havia se acostumado a ver Alice feliz novamente, depois de meses difíceis após perder a visão. A ideia de sua filha sofrer outra perda a aterrorizava. Alice, Carla chamou. Vem cá um minutinho. A menina se afastou relutantemente de Névoa e caminhou até a mãe. O que foi, mãe? Você entende que Névoa é um cavalo, né? E que um dia ele pode ter que ir embora? Alice ficou em silêncio por um momento. Por que ele teria que ir embora? Às vezes as coisas mudam, amor, e temos que estar preparados para isso. Ele não vai embora, Alice disse com convicção. Ele me prometeu. Carla olhou para Marcelo, que apenas balançou a cabeça, indicando que não sabia como lidar com a situação. Enquanto isso, do outro lado do Haras, Teresa atendia uma ligação que mudaria tudo. Dona Teresa, aqui é Sandra, do banco. Preciso falar com a senhora urgentemente. Oi, Sandra. O que aconteceu? Recebemos uma denúncia anônima dizendo que a senhora está mantendo um animal perigoso em condições inadequadas. O órgão de proteção animal vai fazer uma vistoria na quinta-feira. Teresa sentiu as pernas fraquejarem. Mas, Sandra, o cavalo não oferece perigo para ninguém. Nós temos acompanhamento veterinário. Dona Teresa, se eles encontrarem qualquer irregularidade, vamos ter que acelerar o processo de cobrança da dívida. O banco não pode correr riscos legais. Após desligar o telefone, Teresa se sentou pesadamente numa cadeira.
Ela sabia exatamente quem havia feito a denúncia. Roberto Andrade não ia desistir facilmente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Teresa olhou pela janela e viu Alice conversando baixinho com Névoa. A cena a encheu de determinação. Não ia deixar que ninguém destruísse a felicidade da neta por ganância. Dr. Marcelo, ela chamou aproximando-se do estábulo. Sim, dona Teresa. Preciso que o senhor me ajude. Quinta-feira vão vir aqui fazer uma vistoria. Eles estão procurando motivos para dizer que Névoa é perigoso. Dona Teresa, tecnicamente, ele ainda é considerado um animal não domado. Qualquer fiscal poderia interpretar isso como perigo. Então temos 3 dias para mudar isso. Como assim? Temos que provar que Alice conseguiu domá-lo. Marcelo olhou para a menina, que naquele momento estava encostada no estábulo com uma das mãos tocando o pescoço de Névoa. Dona Teresa, domar um cavalo não é só fazê-lo ficar calmo. É conseguir montá-lo, colocar sela, guiá-lo. Uma criança de 6 anos não pode fazer isso. Então me ensine, disse uma voz firme atrás deles. Eles se viraram e viram Carla se aproximando com uma expressão determinada no rosto. Carla, o que você está dizendo? Teresa perguntou. Se Alice criou esse vínculo com o cavalo, talvez eu consiga também. Aprendi a andar a cavalo quando era criança. Se o Dr. Marcelo me ensinar como lidar especificamente com Névoa, talvez na quinta-feira possamos mostrar que ele foi domado. Carla, isso é muito arriscado, Marcelo disse. Esse cavalo pode aceitar Alice, mas reagir de forma completamente diferente com você. Então vamos descobrir, Carla disse olhando para Alice. Amor, você acha que Névoa deixaria a mamãe se aproximar? Alice inclinou a cabeça, como se estivesse escutando alguma coisa. Ele diz que sim, mas só se você não estiver com medo. Eu não estou com medo. Carla mentiu, sentindo o coração disparar. O restante da tarde foi dedicado a um exercício delicado. Marcelo orientou Carla sobre como se aproximar de Névoa, sempre com Alice ao lado para acalmá-lo. O cavalo se mostrou desconfiado no início, mas aos poucos foi aceitando a presença de Carla. Ele deixa você tocar nele, Alice disse sorrindo. Mas fica mais relaxado quando eu estou perto. É um começo, Marcelo disse. Amanhã tentamos colocar a sela. Naquela noite, Carla não conseguiu dormir. Ficou deitada pensando em todos os riscos que estava correndo. E se Névoa se assustasse e a machucasse? E se Alice se traumatizasse vendo a mãe se machucar? E se mesmo conseguindo mostrar que o cavalo estava domado, o órgão de proteção animal encontrasse outros motivos para criar problemas? Na manhã seguinte, chegaram alharas determinadas. Alice correu diretamente para Névoa, que a recebeu com seu relincho baixo característico. Bom dia, Névoa. Hoje a mamãe vai tentar andar com você. Você vai ser bonzinho? O cavalo aproximou o focinho do rosto de Alice, como se estivesse concordando. Marcelo havia trazido uma sela especial, mais leve e confortável. O processo de colocá-la em Névoa foi tenso. O cavalo se agitou várias vezes, mas sempre se acalmava quando Alice colocava a mão nele e sussurrava algo em seu ouvido. Pronto, Marcelo disse, suando nervoso. A sela está no lugar. E agora? Carla perguntou, sentindo a boca seca. Agora você vai montar nele. Mas devagar, e Alice tem que ficar do lado dele o tempo todo. Carla se aproximou de Névoa. O cavalo a olhou com atenção, mas não demonstrou agressividade. Alice estava ao lado da cabeça dele, uma das mãos tocando seu pescoço. Está tudo bem, Névoa, Alice sussurrou. A mamãe é boa. Ela não vai machucar você. Com movimentos lentos e cuidadosos, Carla colocou o pé no estribo e se impulsionou para cima. Névoa deu alguns passos de lado, mas não empinou nem tentou derrubar a cavaleira. Meu Deus, Marcelo murmurou. Ele aceitou. Agora o que eu faço? Carla perguntou, tentando controlar os nervos. Tenta fazê-lo andar um pouco. Bem devagar. Carla tocou levemente os flancos de Névoa com os calcanhares. O cavalo hesitou por um momento, mas depois começou a andar lentamente ao redor do picadeiro. Ele está andando. Alice gritou, correndo ao lado deles. Mamãe, ele está andando com você.
Por 15 minutos, Carla conseguiu guiar Névoa pelo picadeiro. O cavalo obedecia aos comandos básicos, parava quando ela puxava as rédeas e virava nas direções que ela indicava. Isso é incrível, disse uma voz desconhecida. Todos se viraram e viram um homem de meia idade, vestindo roupas simples, parado na entrada do picadeiro. Ele tinha o rosto queimado de sol e mãos calejadas de quem trabalha com cavalos há muito tempo. Quem é o senhor? Teresa perguntou, saindo da casa ao ouvir a voz estranha. Meu nome é João da Silva. Trabalhei muitos anos com cavalos e nunca vi nada igual ao que acabei de ver. O que o senhor quer? Teresa perguntou, desconfiada. Vim procurar um cavalo que desapareceu há alguns meses. Um cavalo branco com uma marca na testa em formato de estrela. Alice desceu de Névoa imediatamente e correu até João. O senhor conhece Névoa? João olhou para a menina com surpresa. Névoa? Esse é o nome que você deu para ele? Foi ele que me disse que esse era o nome dele. João se ajoelhou na altura de Alice. Criança, como você soube disso? Névoa era mesmo o nome dele. Eu que dei esse nome há muito tempo. O mundo pareceu parar. Teresa, Carla, Marcelo e Alice ficaram em silêncio, processando a informação. O senhor é o antigo dono de Névoa? Teresa perguntou. Era. Até 3 meses atrás, quando ele foi roubado do meu sítio. Roubado? Carla desceu do cavalo rapidamente. Sim. Eu tinha Névoa há 10 anos. Criei ele desde potro. Mas um homem apareceu no meu sítio dizendo que ia comprar ele por um bom preço. Quando eu recusei, na semana seguinte, Névoa tinha sumido. A cerca estava cortada e ele havia desaparecido. Que homem? Teresa perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Um tal de Roberto Andrade. Disse que precisava de um cavalo branco para a reprodução. Teresa sentiu a raiva subir pelo peito. Roberto não apenas havia roubado Névoa, como também havia tentado vendê-lo para ela, como se fosse um resgate de um animal maltratado. Seu João, Teresa disse, o senhor tem como provar que Névoa é seu? Tenho a documentação dele, fotos, tudo. E tem uma coisa que só eu sei. O quê? João se aproximou de Névoa e sussurrou algo no ouvido do cavalo. Imediatamente, o animal empinou nas pernas traseiras e bateu as dianteiras no ar 3 vezes, como se estivesse cumprimentando. Ensinei esse cumprimento para ele quando era potro, João disse, emocionado. Sempre fazia isso quando me via chegar. Alice correu até Névoa e colocou a mão no pescoço dele. Névoa, você lembrava do seu papai, né? O cavalo baixou a cabeça e encostou o focinho no rosto da menina, numa demonstração de carinho que emocionou todos os presentes. Seu João, Carla disse, o senhor veio buscar Névoa? João olhou para Alice, depois para o cavalo, depois para todos os rostos ansiosos ao redor. Vim sim, mas depois do que vi aqui, não sei mais se é a coisa certa a fazer. Como assim? Teresa perguntou. Névoa nunca foi um cavalo fácil. Mesmo comigo, ele sempre foi meio desconfiado, arredio. Mas olho para ele agora e vejo um animal em paz. E essa menina é como se eles fossem feitos um para o outro. Alice se aproximou de João. O senhor não vai levar Névoa embora, vai? Não sei, criança. Ele é meu cavalo, mas... Seu João, Teresa interrompeu. O senhor conhece Roberto Andrade? Conheço. É um homem sem escrúpulos. Por quê? Ele está tentando me forçar a fechar meu aras. Roubou seu cavalo e vendeu para mim. E agora está usando as autoridades para criar problemas. João ficou vermelho de raiva. Então foi isso que aconteceu. Eu sabia que aquele homem estava envolvido no sumiço de Névoa, mas não conseguia provar. Agora podemos provar, Marcelo disse. Se o senhor tem a documentação original, posso testemunhar que o cavalo foi vendido aqui como resgatado de maus tratos. E tem mais, Teresa disse. Amanhã vai ter uma vistoria aqui. Se conseguirmos provar que Roberto agiu de má fé, talvez possamos reverter a situação. João ficou pensativo por alguns momentos. Dona Teresa, eu faço um acordo com a senhora. Que tipo de acordo? Vou ajudar a senhora a provar que Roberto é um criminoso. Em troca, quero que Névoa fique aqui, com essa menina.
Posso visitá-lo quando quiser? Alice correu até João e o abraçou. Obrigada, seu João. Névoa vai ficar muito feliz. Mas tem uma condição, João disse. Quero ajudar nos cuidados dele. Posso trabalhar aqui? Teresa sorriu pela primeira vez em meses. Claro que pode, seu João. Precisamos de toda a ajuda possível. Naquela noite eles planejaram cuidadosamente como iriam lidar com a vistoria do dia seguinte. João havia trazido toda a documentação de Névoa, incluindo fotos que provavam que o cavalo havia sido roubado, não resgatado de maus tratos. A estratégia é simples, Marcelo explicou. Quando chegarem para a vistoria, vamos mostrar que Névoa não apenas foi domado, como está contribuindo para um projeto terapêutico. Projeto terapêutico? Carla perguntou. Alice não é a única criança que poderia se beneficiar do contato com cavalos, Teresa disse. Sempre quis criar um programa de ecoterapia aqui no Haras. É uma excelente ideia, João concordou. Névoa sempre teve uma sensibilidade especial. Com Alice, ele encontrou sua verdadeira vocação. Na manhã da vistoria, todos estavam nervosos, mas preparados. Alice havia passado 1 hora com Névoa, conversando baixinho com ele e garantindo que estivesse calmo. Às 10 horas em ponto, chegaram 2 carros ao Haras. Do primeiro saiu um fiscal do órgão de proteção animal, acompanhado de um veterinário oficial. Do segundo carro saiu Roberto Andrade. Bom dia, disse o fiscal. Sou o Carlos Pereira e este é o Dr. Augusto Silva. Viemos fazer uma vistoria em resposta a uma denúncia. Bom dia, Teresa respondeu. Esta é minha propriedade e estes são Dona Teresa, Roberto interrompeu. Não sabia que ainda mantinha aquele animal perigoso aqui. O cavalo não é perigoso, Alice disse, aparecendo de trás da avó. Ele é meu amigo. O fiscal olhou para a menina com surpresa. E você é? Alice. E este é Névoa, ela disse, apontando para o estábulo onde o cavalo estava visivelmente calmo. Onde está o animal em questão? O veterinário oficial perguntou. Ali, Roberto disse, apontando para Névoa. Há meses que ninguém consegue se aproximar dele sem que ele se torne agressivo. Isso não é verdade, Alice disse, caminhando na direção do estábulo. Menina, não se aproxime, Roberto gritou. É perigoso. Mas Alice já havia chegado ao estábulo e colocado a mão no focinho de Névoa. O cavalo a recebeu com tranquilidade total. Como pode ver, Teresa disse, o cavalo não oferece perigo algum. O fiscal e o veterinário se aproximaram para observar melhor. Névoa permaneceu calmo, mesmo com a presença de estranhos. Isso é impressionante, o Dr. Augusto murmurou. Pela denúncia que recebemos, esperávamos encontrar um animal agressivo e incontrolável. A denúncia estava errada, João disse, se aproximando do grupo. E posso provar. Roberto empalideceu ao ver João. Quem é este homem? O fiscal perguntou. Meu nome é João da Silva, e este cavalo me foi roubado há 3 meses por este homem, ele disse, apontando para Roberto. Isso é mentira, Roberto gritou. Eu comprei esse cavalo legalmente. Então mostre a documentação de compra, João desafiou. Roberto começou a suar visivelmente. A documentação está no meu escritório. Eu tenho a documentação original aqui, João disse, tirando uma pasta da bolsa. Névoa é meu cavalo há 10 anos. Tenho registro, fotos, tudo. O fiscal examinou os documentos enquanto o veterinário observava o comportamento do cavalo com Alice. Estes documentos parecem legítimos, o fiscal disse. Senhor Roberto, o senhor pode explicar como adquiriu este animal? Roberto estava visivelmente nervoso. Eu resgatei ele de uma situação de maus tratos. Onde? O veterinário perguntou. Não temos registro de nenhum resgate envolvendo este animal. Foi um resgate particular. Senhor Roberto, o fiscal disse severamente, fazer denúncias falsas é crime. E pelo que estou vendo aqui, há fortes indícios de que o senhor esteve envolvido no roubo deste animal. Mas ele estava sendo maltratado. Roberto insistiu desesperadamente. Por mim? João perguntou indignado. Névoa era tratado como filho em meu sítio. Alice se aproximou do grupo, ainda com uma das mãos tocando Névoa.
Névoa me contou que sentia muita saudade de seu João. Ele nunca foi maltratado. Ele só estava triste porque foi separado de quem ele amava. O veterinário oficial se aproximou de Alice. Menina, você consegue fazer esse cavalo obedecer comandos? Consigo. Quer ver? Alice sussurrou algo para Névoa e ele imediatamente fez o cumprimento especial que João havia lhe ensinado. Minha nossa, o Dr. Augusto exclamou. Este é um dos cavalos mais bem adestrados que já vi. E há mais, Carla disse. Névoa está participando de um programa piloto de equoterapia aqui no Haras. Equoterapia? O fiscal perguntou interessado. Sim, Teresa explicou. Minha neta perdeu a visão há 2 anos e descobrimos que o contato com Névoa tem efeitos terapêuticos extraordinários. Gostaríamos de expandir o programa para outras crianças com necessidades especiais, Marcelo acrescentou. O fiscal fez várias anotações e tirou fotos de Alice interagindo com Névoa. Bem, ele disse finalmente, pelo que vejo aqui não há nenhuma situação de perigo ou maus tratos. Na verdade, parece ser um exemplo de como animais podem ser usados para fins terapêuticos. Roberto tentou protestar, mas o fiscal o interrompeu. Senhor Roberto, o senhor vai ter que vir conosco para esclarecer algumas questões sobre como adquiriu este animal. Isso é perseguição, Roberto gritou. Não é perseguição, o fiscal disse calmamente. É investigação de possível crime contra o patrimônio. Enquanto Roberto era levado para prestar esclarecimentos, todos no Haras comemoravam discretamente. A ameaça havia passado e Névoa estava seguro. Seu João, Alice disse. Agora Névoa tem 2 papais. O senhor e meu vovô que já partiu. João se emocionou com as palavras da menina. É verdade, menina. E você é como uma filha para ele. Nas semanas seguintes, as coisas mudaram drasticamente no Haras. A história de Alice e Névoa se espalhou pela região, atraindo a atenção de várias famílias com crianças especiais. Teresa conseguiu renegociar sua dívida com o banco, que ficou interessado em financiar o projeto de equoterapia. Roberto foi processado por roubo e denunciação caluniosa. Seu Haras enfrentou uma investigação completa, que revelou várias outras irregularidades. Ironicamente, ele acabou tendo que vender parte de suas propriedades para pagar as multas e indenizações. João se tornou funcionário oficial do Haras de Teresa, responsável pelos cuidados especiais de Névoa e pelo treinamento de outros cavalos para o programa terapêutico. Alice, Carla disse um dia, encontrando a filha no estábulo com Névoa. Você tem uma visita especial hoje. Quem é? Uma menina chamada Sofia. Ela tem a mesma idade que você e também não enxerga. Alice ficou animada. Ela veio conhecer Névoa? Veio. Os pais dela souberam da nossa história e querem ver se a equoterapia pode ajudá-la também. Quando Sofia chegou acompanhada dos pais, Alice imediatamente a levou até Névoa. Névoa, Alice disse, esta é Sofia. Ela é igual a mim. Sofia estendeu a mão hesitantemente na direção do cavalo. Névoa farejou sua mão e gentilmente encostou o focinho nela. Ele é muito grande, Sofia disse um pouco assustada. Mas é muito bonzinho, Alice garantiu. Quer tocar no pescoço dele? Durante a hora seguinte, Alice ensinou Sofia como interagir com Névoa. O cavalo se mostrou paciente e gentil com a nova criança, como se entendesse instintivamente que ela precisava de cuidado especial. É incrível, o pai de Sofia comentou com Teresa. Nossa filha não se aproxima de nenhum animal, mas com este cavalo ela está completamente relaxada. Névoa tem um dom especial, Teresa explicou. Ele consegue sentir quando alguém precisa de carinho e proteção. Ao longo dos meses seguintes, o programa de equoterapia cresceu. Além de Sofia, outras crianças começaram a frequentar o Haras. Havia Gabriel, um menino autista de 8 anos que não falava com ninguém, mas sussurrava segredos para Névoa. Havia também Marina, uma adolescente de 15 anos, que havia perdido a perna num acidente e estava aprendendo a confiar novamente em seu próprio corpo através da interação com os cavalos. Dr. Marcelo, Teresa disse um dia, você acredita que Névoa realmente entende que essas crianças são especiais? Teresa, em 40 anos de profissão,
Aprendi a não questionar os mistérios da conexão entre humanos e animais. Névoa claramente tem uma sensibilidade fora do comum. E Alice, como você explica a conexão entre eles? Acho que às vezes as almas se reconhecem, independentemente de espécie. Alice e Névoa se encontraram no momento em que ambos mais precisavam um do outro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Um dia, 6 meses depois da primeira vez que Alice havia tocado Névoa, chegou ao Haras uma surpresa inesperada. Era um carro oficial, mas desta vez não se tratava de uma vistoria. Dona Teresa, disse a mulher que saiu do carro, sou doutora Paula Mendes, do Departamento de Assistência Social do município. Boa tarde, doutora. Em que posso ajudá-la? Vim falar sobre o programa de ecoterapia que vocês desenvolveram aqui. Temos recebido relatos muito positivos das famílias que participam. Ficamos felizes em saber disso. Na verdade, vim fazer uma proposta. A prefeitura gostaria de formalizar uma parceria com vocês para expandir o programa. Teresa sentiu o coração acelerar. Que tipo de parceria? Apoio financeiro, divulgação oficial e inclusão do programa na rede municipal de assistência a crianças com necessidades especiais. Isso seria maravilhoso. Mas qual seria nossa contrapartida? Vocês continuariam administrando o programa, mas teríamos que seguir alguns protocolos oficiais. Nada que mude a essência do que vocês já fazem. Alice apareceu correndo do estábulo, seguida por Névoa, que havia aprendido a andar solto pelo Haras sob supervisão. Vovó, quem é esta moça? Esta é a doutora Paula, Alice. Ela veio falar sobre nosso trabalho com Névoa. Alice se aproximou da doutora. A senhora também quer conhecer Névoa? Na verdade, já ouvi muito sobre ele. Dizem que é um cavalo muito especial. É sim, ele ajuda crianças que têm dificuldades, igual eu tinha quando perdi a visão. A doutora Paula observou a interação natural entre Alice e Névoa, visivelmente impressionada. Alice, você pode me mostrar como funciona a terapia com Névoa? Claro. Vem, vou te apresentar para ele. Durante a hora seguinte, Alice demonstrou como guiava outras crianças na interação com Névoa. Mostrou como o cavalo reagia diferentemente a cada criança, adaptando seu comportamento às necessidades específicas de cada uma. É realmente extraordinário, a doutora Paula comentou. Nunca vi um animal com essa capacidade de leitura emocional. Névoa entende corações quebrados, Alice disse simplesmente. Porque o coração dele também já foi quebrado. A frase tocou profundamente a doutora Paula, que havia perdido uma filha anos antes. Alice, você tem razão. Às vezes quem já sofreu é quem melhor consegue ajudar outros que estão sofrendo. Naquele momento, João apareceu conduzindo uma égua marrom. Dona Teresa, a Luna está pronta para começar o treinamento terapêutico. Luna, a doutora Paula perguntou. É nossa segunda cavala para o programa, Teresa explicou. João está treinando outros cavalos para que possamos atender mais crianças. Quantas crianças vocês atendem atualmente? 15 regularmente. Mas temos uma lista de espera de mais 30 famílias interessadas. A doutora Paula fez várias anotações. Com o apoio da prefeitura, vocês poderiam atender pelo menos 50 crianças por mês. Alice bateu palmas animada. Névoa vai ficar muito feliz. Ele adora conhecer crianças novas. 2 semanas depois, a parceria foi oficializada. O Haras de Teresa se tornou o primeiro centro oficial de ecoterapia da região. A história ganhou destaque na imprensa local, atraindo atenção até mesmo de universidades interessadas em estudar o programa. Mamãe, Alice disse um dia, acho que preciso contar uma coisa importante para você. O que é amor? Quando eu disse que Névoa conversava comigo, não era mentira. Mas também não era do jeito que as pessoas imaginam. Carla parou de escovar o cabelo da filha. Como assim? Névoa não fala com palavras. Ele fala com sentimentos. Quando toco nele, consigo sentir o que ele está sentindo. E acho que ele consegue sentir o que eu estou sentindo também. E as outras crianças? Elas também sentem isso? Algumas sim. Gabriel consegue.
Sofia também. Marina ainda está aprendendo. Carla refletiu sobre as palavras da filha. Nos últimos meses, havia notado mudanças extraordinárias em todas as crianças que participavam do programa. Não eram apenas melhorias físicas, mas transformações emocionais profundas. Alice, você acha que isso é algo especial que vocês têm, ou qualquer pessoa poderia sentir? Acho que todo mundo pode sentir, mas a maioria dos adultos esqueceu como. Quando somos crianças, é mais fácil. E quando temos alguma diferença, como não enxergar ou ter dificuldade para falar, outros sentidos ficam mais fortes. A sabedoria de Alice sempre surpreendia Carla. Com apenas 6 anos, a menina havia desenvolvido uma compreensão das emoções e conexões humanas que muitos adultos levavam décadas para alcançar. Você sabe que está ajudando muitas famílias, né? Não sou eu que ajudo, é Névoa. Eu só faço a apresentação. Naquele momento, ouviram vozes animadas vindas do picadeiro. Saíram para ver o que estava acontecendo e encontraram uma cena emocionante. Gabriel, o menino autista que nunca falava, estava montado em Luna e cantarolando baixinho uma música. Meu Deus! Sussurrou a mãe de Gabriel, com lágrimas nos olhos. Faz 2 anos que não ouço a voz do meu filho. João estava conduzindo Luna cuidadosamente pelo picadeiro, enquanto Gabriel se balançava suavemente na sela, completamente relaxado. João, Teresa chamou baixinho. Como conseguiu esse progresso? Não fui eu, João respondeu. Foi Alice quem disse que Gabriel precisava de um cavalo mais novo, com energia parecida com a dele. Luna tem 3 anos, quase a mesma idade que Gabriel tinha quando parou de falar. Alice se aproximou de Luna e tocou gentilmente o pescoço da égua. Luna está feliz, ela disse. Ela disse que Gabriel tem um coração muito doce. Só estava escondido atrás do medo. A mãe de Gabriel se aproximou do filho, que desceu do cavalo e pela primeira vez em anos, olhou diretamente nos olhos dela. Mamãe, ele disse baixinho. Luna me disse que você estava com saudades da minha voz. A mulher desabou em lágrimas, abraçando o filho. Todos os presentes ficaram emocionados com a cena. Como isso é possível? Murmurou Marcelo, que havia chegado para sua visita semanal. Doutor Marcelo, Alice disse, o senhor já reparou que todos os cavalos aqui têm alguma coisa parecida com as crianças que eles ajudam? Como assim? Névoa tem uma catarata pequena, igual eu que não enxergo. Luna foi separada da mãe muito nova, igual Gabriel foi separado das palavras. E tem o Trovão que chegou semana passada. O que tem o Trovão? Ele manca da perna esquerda, igual Marina que perdeu a perna. Seu João disse que ele vai ser perfeito para ajudar ela. Marcelo olhou ao redor, observando os cavalos e as crianças, e teve uma revelação. Alice está certa, ele disse para Teresa. Inconscientemente, vocês estão selecionando cavalos que têm experiências similares às das crianças. É como se estivessem criando pares de almas que se entendem. Você acha que isso é casualidade? Acho que vocês desenvolveram uma intuição extraordinária. Ou talvez Alice seja realmente especial na forma como lê tanto as crianças quanto os cavalos. Naquele final de tarde, enquanto o sol se punha sobre o Haras, Teresa observou todas as famílias reunidas no picadeiro. Crianças e cavalos brincavam juntos, supervisionados por pais emocionados e funcionários dedicados. Ela pensou em como sua vida havia mudado completamente no último ano. O que começou como um problema quase insolúvel, um cavalo indomável, havia se transformado na maior bênção que poderia imaginar. Pedro, ela sussurrou, olhando para o céu. Acho que você mandou Alice e Névoa para salvar este lugar. Vovó, Alice apareceu ao lado dela. Com quem você estava conversando? Tá, com seu avô. Ele adoraria ver o que conseguimos construir aqui. Ele está vendo, Alice disse com convicção. Névoa me contou que tem alguém especial cuidando de todos nós. Teresa abraçou a neta, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Alice, você tem ideia de quantas vidas já mudou? Não fui eu que mudei. Foi o amor. O amor que Névoa tinha guardado e que precisava de um lugar para ser dado. Eu só ajudei ele a encontrar esse lugar. Naquela noite,
Depois que todas as famílias haviam ido embora, Alice fez sua última visita do dia à Névoa. Era um ritual que mantinham todas as noites. Ela contava para ele sobre o dia e ele a escutava pacientemente. Névoa, ela disse, encostada no pescoço dele. Você sabia que ia acontecer tudo isso quando chegou aqui? O cavalo emitiu um som baixo, como sempre fazia quando ela fazia perguntas. Eu acho que você sabia sim. Acho que você estava esperando alguém que entendesse que ser diferente não é uma coisa ruim. É só uma forma diferente de ser especial. Carla observava de longe, como sempre fazia. Ver a filha tão segura e feliz ainda a emocionava todos os dias. Carla, João se aproximou. Posso falar com você? Claro, seu João. Tenho pensado muito sobre Alice e Névoa e sobre todas as crianças que têm chegado aqui. O que você tem pensado? Alice tem um dom muito raro. Ela consegue ver através dos corações, mesmo não enxergando com os olhos. E Névoa reconhece isso nela. Para onde você quer chegar? Acho que vocês deveriam considerar expandir isso além da ecoterapia. Alice poderia ajudar outros raras, outros programas. Ela tem algo que não pode ser ensinado. Carla ficou pensativa. Não sei, seu João. Alice ainda é muito nova. Não quero sobrecarregá-la. Não estou falando de trabalho. Estou falando de missão. Alice nasceu para isso. Naquela noite, Carla conversou com Alice sobre a sugestão de João. Mamãe, eu gostaria de ajudar outros cavalos e outras crianças, mas só se Névoa puder ir comigo. Ir aonde? Às vezes aparecem pessoas aqui que têm cavalos em outros lugares com os mesmos problemas que Névoa tinha. Talvez eu pudesse visitá-los. Você gostaria de viajar para ajudar outras famílias? Gostaria, mas só nos fins de semana. Durante a semana quero ficar aqui com nossos amigos. Carla sorriu. Alice havia encontrado seu equilíbrio perfeito entre querer ajudar o mundo e valorizar seu lar. Nos meses seguintes, Alice e Névoa começaram a fazer visitas a outros aras da região. Sempre acompanhados por João ou Teresa, eles ajudavam cavalos traumatizados e ensinavam outras crianças a desenvolverem conexões similares. A cada lugar que visitavam, deixavam uma marca de esperança. Cavalos considerados impossíveis de recuperar encontravam paz na presença de Alice. Crianças que haviam desistido de acreditar em si mesmas descobriam força na gentileza de Névoa. Alice, disse um dia um menino de 9 anos chamado Ricardo, que havia conhecido em outro aras. Como você faz os cavalos gostarem de você? Eu não faço eles gostarem de mim. Alice explicou. Eu mostro para eles que eles podem gostar de si mesmos. Como assim? Cavalos são iguais a pessoas. Quando alguém machuca eles, eles ficam com medo de confiar de novo. Então eu mostro que nem todo mundo quer machucar. E como você mostra isso? Sendo gentil. E deixando eles escolherem se querem se aproximar ou não. Forçar nunca funciona. Ricardo refletiu sobre as palavras de Alice. Alice, você acha que eu consigo fazer isso também? Claro que consegue. Todo mundo consegue. Só precisa lembrar de como é quando você está com medo, e então ser para os cavalos o que você gostaria que fossem para você. Naquele dia, Ricardo conseguiu tocar pela primeira vez no cavalo com quem vinha tentando interagir há semanas. O animal que havia sido abandonado e estava depressivo permitiu que o menino escovasse sua crina. Funcionou, Ricardo gritou animado. Funcionou porque você foi sincero, Alice disse. Cavalos sentem quando somos sinceros. A fama de Alice e Névoa começou a se espalhar além da região. Eles receberam convites para visitar programas terapêuticos em outros estados, mas Teresa e Carla decidiram manter as atividades próximas de casa. Alice ainda é uma criança, Carla explicava para os interessados. Não queremos que ela perca a infância por causa do dom que tem. Mas mamãe, Alice dizia, ajudar não me cansa, me deixa feliz. Eu sei, amor, mas você também precisa de tempo para brincar, estudar, ser apenas uma menina normal. Eu não sou normal, Alice dizia sem tristeza. E não tem problema. Normal seria entediante. Um ano depois do primeiro encontro entre Alice e Névoa,
o Haras havia se transformado completamente. Onde antes havia apenas alguns cavalos para montaria recreativa, agora funcionava um centro de referência em ecoterapia que atendia mais de 100 famílias. Teresa, disse Marcelo durante uma de suas visitas, você tem noção da transformação que aconteceu aqui? Tenho. Às vezes acordo e não acredito que tudo isso é real. E Alice? Como ela está lidando com toda essa atenção? Ela continua sendo a mesma menina de sempre. Brinca, estuda, tem birras típicas de criança. A única diferença é que ela desenvolveu uma sabedoria emocional impressionante. E os planos para o futuro? Queremos continuar crescendo, mas de forma sustentável. O importante é manter a qualidade do atendimento e o bem-estar de todos. Crianças, famílias e cavalos. Naquele momento, ouviram risos vindos do picadeiro. Saíram para ver e encontraram Alice brincando de esconde-esconde com várias crianças, incluindo Gabriel, Sofia e Marina. Como vocês brincam de esconde-esconde se a Alice não enxerga? Perguntou uma criança nova que havia chegado naquele dia. Alice tem superpoderes, Gabriel explicou. Ela enxerga com o coração. E a gente também está aprendendo, Sofia acrescentou. Quando fechamos os olhos e prestamos atenção, conseguimos sentir onde as pessoas estão. É verdade, Marina confirmou. A Alice ensinou que temos outros sentidos além da visão. A criança nova ficou fascinada e quis aprender também. Logo todas as crianças estavam brincando de olhos fechados, tentando se guiar pelos sons e sensações. Viu só? Alice disse para Névoa, que pastava próximo ao grupo. Todo mundo pode aprender a enxergar de jeitos diferentes. Névoa levantou a cabeça e a olhou, como se concordasse completamente. À medida que o sol se punha naquele dia especial, exatamente um ano depois do primeiro encontro, Teresa reuniu toda a família estendida do Haras. Carla, Alice, João, Marcelo e todas as famílias que haviam se tornado parte da comunidade. Gostaria de fazer um brinde, Teresa disse, levantando um copo de suco. Há um ano eu estava prestes a desistir deste lugar. Tinha um cavalo que ninguém conseguia domar e dívidas que não conseguia pagar. Todos escutavam em silêncio. Então chegou uma menina especial que me ensinou que às vezes a solução para nossos problemas vem de onde menos esperamos. Alice não apenas domou Névoa, ela ensinou todos nós a domar nossos próprios medos. Vovó, Alice interrompeu, eu não domei Névoa. Nós nos tornamos amigos. Tem razão, Teresa corrigiu sorrindo. Vocês se tornaram amigos. E através dessa amizade, ensinaram dezenas de outras crianças e famílias que é possível superar qualquer dificuldade quando temos amor e paciência. Todos brindaram, incluindo as crianças com seus copos de suco. E agora, João disse, gostaria de fazer um anúncio especial. Todos se viraram para ele, curiosos. Décio, um criador de cavalos do interior, doou 3 cavalos jovens para nosso programa. Eles chegam na próxima semana. As crianças ficaram animadas com a notícia. Alice, Gabriel perguntou, você já sabe quais crianças vão combinar com os cavalos novos? Alice inclinou a cabeça, como sempre fazia quando estava ouvindo algo especial. Um deles é para uma menina que ainda não chegou aqui. Uma menina que perdeu os pais e está muito triste. O cavalo também perdeu a família e vai entender a tristeza dela. Como você sabe disso? Sofia perguntou. Às vezes eu sonho com cavalos e crianças que ainda vão se encontrar. Alice explicou naturalmente. É como se houvesse um mapa no meu coração mostrando quem precisa de quem. Os adultos trocaram olhares impressionados. Ao longo do ano, haviam testemunhado tantas coincidências extraordinárias nas conexões que Alice fazia, que começaram a suspeitar que talvez não fossem coincidências. Alice, Marcelo perguntou, você sempre soube que tinha esse dom? Não é um dom, Alice corrigiu. É só prestar atenção. Todo mundo pode fazer isso, mas a maioria das pessoas está ocupada demais pensando em outras coisas. E o que você pensa sobre o futuro? Carla perguntou à filha. Alice sorriu e correu até Névoa, que havia se aproximado do grupo como se soubesse que estavam falando sobre coisas importantes. Névoa e eu
Vamos continuar ajudando crianças e cavalos a se encontrarem. E quando eu crescer, vou abrir uma escola para ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Uma escola? Teresa perguntou interessada. Uma escola onde crianças diferentes aprendem que ser diferente é bom, e onde cavalos machucados aprendem a confiar de novo, e onde pessoas crescidas lembram como é sentir com o coração. João se emocionou com as palavras de Alice. Você sabe, menina, que já está fazendo isso aqui? Estou. Mas imagina um lugar ainda maior, onde pessoas do mundo inteiro possam vir aprender sobre a amizade verdadeira. E Névoa? O que ele acha dessa ideia? Sofia perguntou brincando. Alice encostou a testa na cabeça de Névoa por um momento. Ele disse que vai comigo para qualquer lugar, desde que seja para espalhar amor e esperança. Naquele momento, como se quisesse confirmar as palavras de Alice, Névoa fez seu cumprimento especial. Empinou e bateu as patas dianteiras 3 vezes no ar. Todas as crianças bateram palmas e riram, e o som da alegria ecoou por todo o Haras. Sabe, Teresa disse para Carla, às vezes acho que Alice e Névoa vieram à nossa vida não apenas para salvar este lugar, mas para nos ensinar algo muito maior. O quê? Que os milagres não são eventos sobrenaturais, são conexões do coração que acontecem quando estamos abertos para recebê-las. Carla assentiu, observando Alice ensinar as crianças novas a se aproximarem dos cavalos com gentileza e respeito. Você tem razão. Alice me ensinou que perder a visão não foi o fim do mundo dela. Foi o começo de uma forma completamente nova de enxergar. Naquela noite, depois que todas as famílias foram embora, Alice fez sua conversa noturna habitual com Névoa. Névoa, ela disse, abraçando o pescoço dele, obrigada por ter esperado tanto tempo até eu chegar. O cavalo emitiu seu som baixo característico, como se estivesse dizendo de nada. Amanhã vamos conhecer mais crianças que precisam da nossa ajuda. Você está pronto? Névoa balançou a cabeça, e Alice riu. Eu também estou pronta. Sempre estou pronta quando estou com você. E ali, sob as estrelas de uma noite clara no interior do Brasil, uma menina de 7 anos e um cavalo branco planejavam secretamente todas as vidas que ainda iriam tocar, todos os corações que ainda iriam curar e todos os milagres simples que ainda iriam criar juntos. Porque às vezes, as histórias mais bonitas começam exatamente onde alguém achava que tudo havia terminado. Fim da história. Agora me conte. Você acredita que Alice e Névoa realmente conseguiam se comunicar através do coração? Deixe sua opinião nos comentários e conte onde você está nos assistindo. Se inscreva no canal para mais histórias que tocam a alma.